Fala galera, vamos falar um pouquinho de Galo. Rapaziada, mais uma notícia e dessa vez não é notícia boa não, tá? É notícia tensa, porque o fundo usado para investir no Atlético do Vocaro está sendo investigado pela Procuradoria-Geral da República. Um assunto muito delicado, pelo Galo Forte FIP, se não me engano, acho que é essa que é a cota que ele comprou. E a gente vai trazer mais informações. Tô com a matéria aqui, vamos pegar alguns trechos, que foi uma reportagem do UOL, e o atleticano não tem um dia de paz e já acorda assim, né? Parece que a notícia que a gente ia conversar hoje era sobre Torreira, era sobre Cassierra, e não. No primeiro momento vai ser sobre esse fundo aí que está sendo investigado pela PGR, e a gente vai falar tudo isso e muito mais agora. Complicada a situação do Galo, tá? Mas antes, se você puder se inscrever no canal, deixar o like, ativar o sininho, rumo a 35 mil inscritos. Quase 40, vai, vamos pensar no 40. Vamos no 40 comigo, se inscreve, deixa o hype o vídeo, ativa o sininho, dá essa moral aí pra gente que estamos crescendo aí junto com vocês. Valeu demais pela parceria. Galera, se vocês puderem também me seguir nas outras redes sociais, todas elas estão aqui na descrição desse vídeo, lá eu posto vídeo de futebol todos os dias pra vocês, tá? E é o seguinte, a matéria do UOL. Fundo usado por Vocaro para investir no Atlético é investigado pela PGR, né? Procuradoria-Geral da República, analisa possível desvio de dinheiro do Banco Master em aporte de 300 milhões de reais na SAF do Galo, segundo o UOL. Todo mundo sabe que essa negociação foi feita pelo Daniel Vocaro, né, que era o dono do Banco Master, que foi preso recentemente, que originou um investimento de 300 milhões de reais na SAF do Galo e a alvo de investigação. E aí, segundo a reportagem da Natália Portinari e do Fábio Serapião, o fundo Astralo 95, usado para investir no clube, está sob suspeita de desvio de dinheiro do Banco Master. Então é um fundo que está com suspeita de desvio de dinheiro do banco. Muitos fundos, né? E a assessoria do Galo não falou, nem a assessoria do Vocaro, tá? A carteira de investimento, essa carteira, né, de investimento movimentou cerca de 1,45 bilhões de reais, gente, do Daniel Vocaro entre abril e maio de 2024, né? A PGR analisa quem realmente controlava o Astral 95. De acordo com a reportagem, o fundo foi usado para desviar dinheiro do Banco Master. Então, o fundo que comprou o Atlético está sendo investigado porque a suspeita de que ele foi usado para desviar dinheiro do Banco Master para comprar o Atlético. A PGR vê contradições em relação às cotas do Galo Forte FIP. Então, por que está acontecendo? Porque ela vê contradições as cotas do Galo Forte FIP, braço da Galo Holding, empresa formada por investidores para adquirir 75% das ações do Atlético. A Galo Forte FIP consta como proprietário Daniel Vocaro. No entanto, em dezembro de 24, 20% das cotas, então 20% das cotas desse fundo, passaram a ser do Astralo 95, com o restante permanecendo nas mãos do banqueiro. E aí, em novembro, ele foi preso por fraudes financeiras, né? A gente já trouxe aqui em esquemas que pode chegar até 12 bilhões de reais. E depois foi afastado do Conselho de Administração do Galo pela Assembleia Geral Extraordinária. E aí falaram que essa vaga do Vocaro, ele saiu, a Assembleia do Atlético tirou ele, ela vai ficar aberta até uma nova deliberação dos acionistas. Então, por enquanto, ninguém vai chegar e assumir, porque a gente sempre vê quem vai assumir esse local, né? Esse conselho é um órgão responsável por definir as diretrizes estratégicas do Galo, formado pelos donos, né? Pelos 4 R's, Gustavo Drummond, Sérgio Batista Coelho e José Murilo Procópio de Carvalho. E aí, falando do aporte, ele foi feito em 23 e 24 para comprar as ações do Galo Holding, também sendo investigado pelo Ministério Público de São Paulo em desdobramento da Operação Carbono Oculto, que é outra operação que também estava sendo investigada e a gente também trouxe aqui no canal. A suspeita de lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio do PCC, uma das principais organizações criminosas do Brasil. Em outubro, a assessoria do Atlético divulgou o seguinte posicionamento sobre a investigação envolvendo o acionista da SAF. O Galo Forte, fundo de investimento em participações muito estratégica, é um veículo de investimento devidamente constituído e regular perante a Comissão de Valores Mobiliários, EVM, sob administrações da Trust Distribuidora de Títulos de Valores Mobiliários, LTDA. A Trust é uma empresa igualmente registrada perante a CVM. Referido fundo figura como acionista do Galo Holding, contexto no qual o Galo não tem conhecimento de qualquer irregularidade. Gente, basicamente, eu acho que
o que a gente tem que dizer é que a PGR vê contradições em relação às cotas do Galo Forte FIP, braço da Galo Holding, e isso tem a ver com o Daniel Vocaro, né? Então, é uma carteira de investimento muito grande. E a grande situação é, essa investigação tá acontecendo porque há suspeita que teve desvio de dinheiro do Banco Master para este fundo, que é o Astralo 95, e esse Astralo 95 teria parte do Atlético, é um dos fundos que ele teria usado para comprar o Atlético. Então, essa é a investigação da PGR. Vamos ver, né, sobre o que o Atlético fala, vamos ver como vai ser esse decorrer dessa negociação. O que a gente pode tirar disso tudo é, mais uma vez, o nome do Atlético, né, nos noticiários, né? Eu acho que é o mais triste, assim, eu acho que é o que mais incomoda o torcedor. É o que o torcedor fica mais decepcionado. Porque, cara... Enfim, né? Então, basicamente, mais uma vez o Galo tá no noticiário policial, mais uma vez o Atlético está sob suspeita aí de investigação, de infração, né? Porque o UOL deu a matéria hoje que a PGR está investigando o fundo do Galo Forte FIP, que era o Daniel Vocaro, por suspeita de desvio de dinheiro do Banco Master para o fundo Astral 95. Que ele teria desviado dinheiro para lá e esse fundo foi usado também para comprar o Atlético. Então, é um desvio de dinheiro aí. É um fundo que tem 1,45 bilhões de reais, movimentou esse dinheiro. O Atlético, a parte que ele comprou do Atlético foi de 300 milhões de reais. Mas o que a gente pode tirar disso é que, cara, é triste, né? Mais uma vez o Atlético sob investigação, mas uma vez ninguém sabe direito o que vai acontecer, ninguém sabe o que pode acontecer. O Atlético não falou, a assessoria do Atlético ainda não falou sobre isso, a assessoria do Vocaro também não falou sobre isso. Então, o que deixa todo mundo mais tenso, todo mundo mais ansioso para essa situação. Mais uma vez o Atlético sendo investigado, mais uma vez o Atlético nessa situação chata e mais uma vez o nome do Galo queimado. A verdade é essa, mais uma vez o nome do Atlético queimado e a gente precisa dizer e debater sobre isso, porque não é normal um time há tanto tempo tá aparecendo nos noticiários, ninguém dá explicação, ninguém falar muito bem sobre isso. E isso é um problema, sim, isso é um problema, isso é uma crise institucional, né? É uma crise institucional, é o nome do clube ser manchado, mais uma vez, e a gente não sabe as consequências que podem acontecer com essas situações. Beleza? É isso que eu tenho para falar. Essa reportagem, se tiver mais alguma novidade, eu falo para você. Se alguém se pronunciar, se algum advogado, eu ver algum advogado analisando, dizendo quais são as sanções que o Atlético pode ter, ou se tem algum perigo ou não. Mas enquanto isso, estou notificando, né? Estou informando o que a reportagem disse, que é um desvio de dinheiro do Banco Master para um fundo de investimento, o Astral 95, do Daniel Vocaro, né? Mais uma vez, eu vou vendo a situação do Daniel Vocaro, que foi preso por fraudes financeiras ano passado, e isso que está acontecendo no Atlético é mais uma coisa constrangedora para o torcedor, para a instituição e para o clube. Então, vamos ver quais vão ser os próximos capítulos desse problema, e é sempre complicado, né? É sempre complicado porque fica uma grande interrogação sobre o que vai acontecer. Acho que primeiro a gente tem que ter a investigação, porque se realmente foi isso, a gente vai ter que entender quais são os desdobramentos, e aí é um outro vídeo que a gente vai fazer sobre. Primeiro momento era só para notificar vocês que isso está acontecendo. Beleza? É isso, rapaziada. Se inscreve aí no canal, deixa o like. Devo fazer vídeo... Eu não sei se eu vou fazer vídeo sobre o Torreiro Cassierra, porque é um interesse. Quando for de fato uma contratação, eu acho que a gente pode fazer. Mas é isso, beleza? A gente vai conversando mais aqui com vocês. Tamo junto, é nóis.